Eu não sei se você já passou por algo assim, mas existe uma sensação estranha quando a pessoa que deveria te apoiar, te colocar para cima, começa a te atacar na frente de todos. E o pior, sem razão alguma. Foi isso que aconteceu comigo em uma call de trabalho. Uma daquelas reuniões que deveriam ser apenas um bate-papo profissional, mas que de repente se tornam o palco de uma humilhação pública. Aquela manhã tinha tudo para ser normal. Era uma reunião com um cliente importante. Sabíamos que seria um grande passo para a empresa, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho e a nossa competência. Eu estava preparada. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito, mas o que eu não sabia, o que eu não podia prever, era o que aconteceria naqueles minutos de exposição. Estávamos todos na chamada, a equipe inteira de um lado e do outro, e o cliente, ali, assistindo a cada movimento nosso. Meu chefe, o grande líder, estava liderando a conversa. Era ele quem dirigia o fluxo da reunião, o que fazia sentido, já que ele era o chefe. Mas ele também tinha o hábito de se destacar pela maneira como falava com a equipe, uma postura que às vezes beirava a arrogância e outras vezes a crítica destrutiva. Aquele dia foi um daqueles em que as coisas começaram a sair do lugar. Não por minha causa, mas pelo caos que meu chefe estava criando. Durante a reunião, discutimos detalhes técnicos, como sempre fazemos, e ele me passou uma responsabilidade que, honestamente, não era minha. Eu me senti desconfortável, mas procurei dar o meu melhor e ajudar no que fosse necessário. Foi aí que o desastre aconteceu. Meu chefe, que estava claramente irritado com os resultados da reunião, olhou diretamente para a tela e, em um tom impessoal e quase frio, disse: "Ela complicou tudo." Sim, foi assim. Ele falou sobre mim e eu estava ali, em frente a todos, sem entender como aquilo estava acontecendo. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu tentei buscar uma explicação no olhar dele. Tentei encontrar alguma razão para o que ele estava dizendo, mas não havia. Era uma acusação sem fundamento, uma crítica cruel, sem nenhum contexto. Eu que estava ali tentando resolver tudo da melhor maneira possível, agora era a culpada por uma falha que não era minha. Aquela frase, "ela complicou tudo", parecia um eco, se repetindo na minha cabeça. E naquele instante, o que eu mais queria era desaparecer. Eu sabia que meu trabalho falava por si só. Eu sabia que tudo o que tinha feito até aquele momento estava no caminho certo. Então, por que aquilo estava acontecendo? Mas o pior ainda estava por vir. Eu olhei para a tela e percebi que todos os olhos estavam em mim. Os outros membros da equipe não reagiram. Ninguém se atreveu a defender. Ninguém ousou corrigir o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu senti algo estranho, uma sensação de desamparo. Como alguém em quem você confia pode te tratar dessa maneira? Como alguém que você acredita ser seu líder pode te fazer passar por algo tão humilhante, sem sequer uma explicação? Eu estava ali, completamente exposta, sem poder fazer nada. Era óbvio que aquilo estava afetando a minha autoestima e a minha confiança. Eu estava começando a me perguntar se realmente estava no lugar certo, se era boa o suficiente ou se realmente havia algo errado comigo. Eu tentei manter a calma, mas, por dentro, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Não porque a crítica tivesse vindo de alguém qualquer, mas porque veio de quem menos eu esperava. Não era a primeira vez que meu chefe se mostrava distante, mas nunca de uma forma tão fria e pública. Era difícil compreender. Como era possível que ele me tratasse assim, sabendo o quanto eu me dedicava? Eu estava ali para resolver os problemas, para garantir que tudo saísse perfeito. E ao invés de me apoiar, ele preferiu jogar a culpa em mim, sem sequer se importar em explicar o que tinha acontecido de verdade. Naquele momento, era como se eu estivesse sendo transformada na bode expiatória da situação. Mas mesmo diante de tudo isso, algo me dizia para não me deixar abalar, para continuar firme, pelo menos até o final da reunião. Mas eu não sabia que a resposta para toda aquela humilhação viria de um lugar que eu jamais imaginaria. Aquela reunião parecia interminável. O que deveria ser uma troca produtiva de ideias se transformou em uma experiência angustiante. O cliente, que até aquele momento estava acompanhando atentamente, agora parecia um espectador que havia sido jogado no meio de uma peça de teatro, onde as regras tinham mudado subitamente. O silêncio na sala era opressor. O olhar vazio do meu chefe, que se achava no controle, era a única coisa que me fazia sentir um peso insuportável. Enquanto ele continuava sua fala, a sensação de que eu estava sendo deixada de lado aumentava a cada segundo. Eu só conseguia pensar: isso é um pesadelo. Isso não pode estar acontecendo. Como eu havia chegado até ali? Como teria sido possível que, em um ambiente tão profissional, eu fosse tratada daquela forma? Era surreal. Naquele momento, todas as minhas conquistas, meu esforço e dedicação pareciam desaparecer, dissolvidos por uma frase tão vazia e sem sentido. Quando ele disse, "ela complicou tudo", o impacto foi imediato. O que eu tinha feito de errado? Nada. Mas em vez de ser escutada, era tratada como se fosse a responsável por um erro coletivo. A coisa que mais me doía, mais do que qualquer acusação sem fundamento, era o fato de que eu sabia que a opinião do meu chefe teria um peso
caso significativo, e a humilhação de ser apontada assim, de forma tão impessoal, poderia afetar minha imagem de maneira irreparável. Por mais que tentasse me manter firme, algo dentro de mim já estava quebrado. O trabalho que eu amava, que eu sempre fiz com tanto empenho, de repente se tornou um campo de batalha emocional. Eu me perguntei por que estava ali, no meio daquela pressão, com o meu chefe tentando me fazer passar por incompetente na frente de todo mundo, quando a única coisa que eu queria era colaborar de verdade. Enquanto ele prosseguia, eu me concentrei na tela, tentando disfarçar o turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Olhei para os outros membros da equipe, mas nenhum deles parecia se atrever a intervir. As vozes estavam mudas. Até o cliente, que deveria ser o foco de tudo, parecia agora um espectador alheio, alguém que assistia àquela peça de teatro enquanto se perguntava o que estava acontecendo. E foi nesse momento, no meio dessa pressão silenciosa, que eu percebi que não poderia simplesmente deixar aquilo acontecer. Eu não ia engolir aquela acusação sem nem mesmo tentar esclarecer o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, algo inesperado aconteceu. Algo que eu não poderia ter imaginado. O cliente, que até então estava apenas ouvindo e observando a reunião, interrompeu. Foi um simples: "Desculpe-me por interromper, mas eu preciso falar." Sua voz era calma, mas firme. Todos na sala se calaram, como se a presença dele tivesse o poder de congelar o ambiente. O cliente, que parecia estar aguardando o momento certo para intervir, agora era o centro das atenções. A minha mente estava ainda processando a humilhação que havia acabado de viver, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se acender. Era como se ele estivesse me dando uma oportunidade, uma chance de não me perder no meio de tudo aquilo. Ele continuou, olhando diretamente para a câmera, e disse: "Eu só queria deixar claro que, até agora, a única pessoa que realmente tem feito o trabalho acontecer é a meu nome." Aquelas palavras caíram como uma bomba no ambiente. A sala inteira ficou em silêncio, e todos os olhares foram direcionados para ele. Meu chefe, que parecia estar tão seguro da sua autoridade até aquele momento, agora parecia uma criança diante daquela intervenção. O cliente, com uma calma impressionante, detalhou algumas das contribuições que eu havia feito para o projeto, deixando claro que meu trabalho foi fundamental para o progresso da reunião. Ele mencionou, inclusive, detalhes que meu chefe claramente não estava levando em conta. Era um golpe, mas ao mesmo tempo uma forma de reconhecimento que eu não esperava. Eu senti um calor crescer dentro de mim, uma mistura de surpresa, alívio e até um pouco de gratidão. Quem diria que seria um cliente e não meu chefe, a pessoa que reconheceria meu valor naquele momento? Meu chefe, que até então havia me rebaixado, não sabia como reagir. Ele apenas balançou a cabeça como se tentasse disfarçar o desconforto, mas não havia mais como voltar atrás. O cliente havia falado, e ele havia me defendido de uma forma tão sutil quanto poderosa. Era como se, de alguma maneira, o equilíbrio tivesse se restaurado naquele momento. Eu, que me sentia impotente minutos antes, agora me sentia mais forte. Não por causa da defesa que o cliente fez de mim, mas por perceber que não estava sozinha naquela luta. Mesmo com as humilhações e as injustiças que às vezes encontramos no ambiente corporativo, havia sempre algo ou alguém que poderia nos dar o apoio que precisamos, mesmo quando menos esperamos. E o melhor de tudo, eu estava aprendendo a me levantar, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. O clima na reunião mudou de imediato. Eu sabia que a dinâmica tinha mudado, mas o que aconteceria a seguir, eu ainda não sabia. Estava apenas começando a perceber a real força que tinha dentro de mim. No instante em que o cliente fez aquela intervenção, algo dentro de mim foi como uma explosão de alívio, mas ao mesmo tempo, a humilhação que eu havia vivido não desapareceu imediatamente. Eu ainda sentia o peso daquelas palavras cruéis de meu chefe ecoando na minha mente. Não importava o quanto o cliente tivesse me defendido, o fato de que eu havia sido atacada de forma tão injusta na frente de todos ainda me afetava. E mais do que isso, me deixava com um gosto amargo, o gosto de ter sido usada como um escudo para cobrir a incompetência de alguém que, teoricamente, deveria estar no comando. Era uma sensação estranha. Eu me sentia aliviada por ter sido defendida, mas ao mesmo tempo me sentia vazia. Meu chefe não se desculpou, não se retratou. Ele apenas tentou se reerguer diante da situação, mas ninguém mais na equipe parecia disposto a corrigir a postura dele. Era como se o golpe já tivesse sido dado, e agora era tarde demais para reparar. Eu me perguntei, será que ele sequer percebeu o quanto suas palavras me atingiram? Será que ele entendeu a humilhação que me causou? Ou será que ele estava apenas tentando se proteger da própria falha, jogando toda a responsabilidade em mim? O que mais me doía era o fato de que, como chefe, ele deveria ser o primeiro a apoiar seus funcionários, a estar ao nosso lado. Mas ele não foi. Ele me usou como bode expiatório, como se
se minhas contribuições não tivessem valor algum. A verdade é que eu não havia complicado nada. Eu estava tentando, como sempre, ser a profissional que todos esperavam. Mas, aparentemente, naquele momento, minha dedicação não era suficiente para ele. A injustiça daquela situação me corroía. Eu, que sempre procurei ser discreta, focada no trabalho, me vi exposta de uma maneira que nunca imaginei. Como alguém em quem você confia pode te tratar dessa forma? Como meu chefe, alguém que deveria me orientar, pôde me fazer passar por um momento tão cruel. Quando as reuniões como aquela acabam, sempre parece que você está apenas tentando fugir de alguma forma. Eu queria que a call terminasse logo. Queria sair dali e tentar reunir os pedaços de minha dignidade que restaram, mas não consegui. As palavras do cliente me deram uma sensação de reconhecimento que eu nunca tinha experimentado antes. Ele realmente me viu. Ele sabia o que eu estava fazendo. E isso me deu forças para continuar. Mas mesmo com a intervenção do cliente, minha cabeça estava cheia de dúvidas. O que isso significava para o meu futuro na empresa? Meu chefe ficaria com raiva de mim por ter sido corrigido? Aquele pequeno gesto de apoio significaria algo real para o meu caminho dentro daquela equipe? Ou seria apenas um episódio isolado que se perderia com o tempo? Durante as horas seguintes, eu não consegui me concentrar no trabalho. As palavras do meu chefe ainda reverberavam na minha mente. Ele me humilhou sem nem pensar nas consequências. Não entendo por que ele foi tão rápido em me culpar. Não havia nenhuma razão para me atacar daquele jeito. Talvez estivesse frustrado com algo que não tinha nada a ver comigo, ou talvez estivesse apenas tentando se proteger, mas isso não justificava o que aconteceu. Na verdade, o mais difícil de digerir era o fato de que ele nunca se desculpou. Não houve um momento em que ele olhou nos meus olhos e disse: "Desculpe por te colocar nessa posição." Ele seguiu com a reunião como se nada tivesse acontecido. E eu, que estava ali, tentando não desmoronar na frente de todos, precisei engolir aquele silêncio. Não houve reparação. Não houve nada. Apenas o vazio da humilhação que ele me impôs. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de estranho que estava surgindo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que tinha. O que aconteceu na reunião não podia ser ignorado. E eu sabia que precisava fazer algo a respeito. Eu precisava me reerguer. Não por causa de meu chefe, mas por mim mesma. Eu não podia permitir que ele me definisse ou que aquela situação determinasse o rumo da minha carreira. De alguma forma, aquele momento foi uma espécie de ponto de inflexão. Eu não sabia que seria tão difícil, mas algo me dizia que a partir dali, eu seria diferente. Não mais a mesma profissional submissa e apagada. Algo dentro de mim tinha mudado, e eu não sabia onde isso me levaria, mas sabia que era a hora de me fazer ouvir, de começar a mostrar que minha força estava na minha habilidade de continuar, não importa o que acontecesse. Depois daquela reunião, eu passei os dias seguintes com um sentimento de desconforto constante. Eu sabia que a dinâmica havia mudado, algo tinha se quebrado dentro de mim, mas ao mesmo tempo, aquele momento de humilhação me havia dado uma força que eu não esperava. Eu sentia que, de algum jeito, aquela experiência tinha me dado uma clareza que antes eu não tinha. Aquelas palavras duras de meu chefe e a forma como o cliente me defendeu me fizeram entender que eu não podia mais me esconder. Eu precisava encontrar a minha voz. E, mais importante, fazer meu trabalho falar por mim. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. Não ia mais permitir que meu chefe determinasse o meu valor. Não mais. O que aconteceria a partir dali estava em minhas mãos. Foi nesse momento que percebi o quão profundo era o impacto de um bom trabalho. O trabalho não mente. Ele fala por si. E a minha decisão foi a de me dedicar ainda mais. Mas não apenas para agradar a ele ou a qualquer outra pessoa, mas para fazer algo de que eu me orgulhasse de verdade. Eu sabia que minha competência e dedicação eram as coisas que me definiam, não o comportamento de um chefe que estava tentando esconder as próprias falhas. Eu comecei a focar ainda mais nos detalhes, a ser mais estratégica e a tomar a liderança das situações. Decidi participar mais ativamente das reuniões, dar as minhas opiniões de forma mais clara e firme, sem medo de ser questionada. Comecei a me aproximar mais dos colegas de equipe, não com a intenção de provocar uma revolução, mas porque eu queria realmente entender como poderíamos trabalhar melhor juntos. Eu percebi que, ao longo do tempo, a minha postura estava mudando. Eu não estava mais tão disposta a me calar, a aceitar passivamente os erros que me colocavam. A cada tarefa, a cada novo projeto, eu sentia que estava me reconstruindo, que estava aprendendo a me respeitar mais e a exigir o mesmo respeito dos outros. Foi então que as oportunidades começaram a surgir. Um projeto que parecia pequeno inicialmente, começou a crescer e a ganhar importância dentro da empresa. Eu fui chamada para assumir a liderança dele, e dessa vez, não havia espaço para falhas. Eu não queria apenas cumprir o papel de liderar. Eu queria mostrar, de uma vez por todas, que eu era capaz de muito mais do que as pessoas achavam. O que aconteceu a seguir foi incrível. O projeto tomou proporções que ninguém esperava, e os resultados começaram a aparecer. Tudo estava indo bem.
Eu estava no controle, o cliente estava satisfeito e a equipe começou a perceber que as mudanças que eu estava propondo estavam realmente funcionando. As reuniões, que antes eram um terreno árido de críticas e disputas internas, começaram a se transformar em espaços mais colaborativos. E foi em uma dessas reuniões, quando estávamos discutindo um ajuste importante, que a virada aconteceu. Meu chefe, o mesmo que me humilhava na frente de todos, entrou na reunião com um ar diferente. Ele parecia mais preocupado, mais focado. Ao contrário de outras vezes, ele não era o único a falar, ele estava ouvindo. Quando a reunião terminou, ele olhou para mim e, pela primeira vez, me deu um elogio público. Eu não imaginava que esse projeto tomaria essa dimensão. Você fez um excelente trabalho. Meu nome. Eu fiquei parada, em choque. O que ele estava dizendo era algo que eu nunca teria esperado. Não era o reconhecimento que eu buscava, mas ainda assim, ele estava reconhecendo, mesmo que de maneira indireta, a minha competência. E isso foi mais do que o simples reconhecimento de um chefe. Foi a validação que eu precisava para ver que sim, eu havia me reerguido. Eu sabia que essa virada profissional não significava que tudo seria fácil dali para frente. Não ia ser de um dia para o outro que eu conquistaria o respeito que merecia. Mas aquele momento foi um divisor de águas. Eu me sentia forte. Eu sabia que podia mais. O reconhecimento, mesmo que tardio, foi o combustível que eu precisava para continuar. Eu não ia mais me deixar abalar por críticas sem sentido ou por pessoas que tentavam diminuir o meu valor. Eu sabia que estava no caminho certo, e isso não dependia da aprovação de ninguém. Eu tinha finalmente entendido o poder do meu próprio trabalho. O que eu fiz naquela reunião, o que aconteceu naquela situação tensa, me deu as ferramentas que eu precisava para de verdade transformar minha carreira. Agora, meu foco estava em continuar sendo a profissional que eu sempre quis ser, sem medo de ser vista, sem medo de ocupar o espaço que merecia. A sensação de ser reconhecida por algo que eu fiz, não por alguém que me passe como a responsável, era libertadora. Eu estava pronta para ir além, para mostrar que meu potencial não cabia mais dentro das limitações impostas por aqueles que não entendem o valor real de um profissional. Após a mudança de postura que aconteceu dentro de mim, comecei a perceber que, ao meu redor, as coisas também começaram a mudar. No início, os outros membros da equipe eram mais cautelosos, como se ainda estivessem avaliando minha reação à situação com o meu chefe. Mas aos poucos, eu comecei a ganhar confiança, e isso foi se refletindo na forma como as pessoas reagiam a mim. Alguns colegas começaram a me procurar para trocar ideias, pedir sugestões. Aquele respeito que faltava antes foi gradualmente surgindo, e a minha voz, que até pouco tempo atrás tinha sido silenciada pelas circunstâncias, agora começava a ser ouvida de maneira diferente. O mais interessante, porém, foi perceber que a mudança não estava vindo apenas de fora, mas também de dentro. Eu não precisava mais esperar por uma validação externa para me sentir capaz. Eu finalmente estava me reconhecendo como uma profissional valiosa. Foi quando tudo começou a dar certo. O projeto que eu estava liderando, aquele que antes parecia um desafio intransponível, virou um verdadeiro case de sucesso. O cliente ficou impressionado com a entrega. E mais do que isso, ele deixou claro para todos que o trabalho da equipe, especialmente o meu, foi um fator determinante para o sucesso. Eu me senti, de repente, no controle da minha própria narrativa, sem depender mais das palavras de alguém para me definir. Mas a maior surpresa veio de uma fonte inesperada. Meu chefe, que havia me humilhado na call, começou a agir de maneira diferente. Ele passou a me procurar com mais frequência, não para me criticar, mas para pedir conselhos sobre o andamento do projeto. Sua postura, antes arrogante e impessoal, começou a se suavizar. O tom das nossas conversas mudou. De certa forma, ele parecia até um pouco envergonhado, como se tivesse se dado conta de que a forma como me tratou estava errada, mesmo que não tivesse dito isso diretamente. Não é que tudo tivesse se resolvido de uma hora para a outra. Não seria realista esperar que, após aquela reunião e depois de uma intervenção do cliente, tudo virasse um conto de fadas. Mas a dinâmica havia mudado. Meu chefe, no fundo, sabia que a verdade estava clara para todos. Ele estava ali para ser um líder, mas o trabalho árduo, a dedicação, o compromisso com a qualidade, tudo isso vinha de minha parte. Ele poderia ser o chefe, mas eu era a força que estava impulsionando aquele projeto para frente. O que mais me marcou naquele período foi o reconhecimento genuíno que veio de onde eu menos esperava. Não era sobre meu chefe me pedir desculpas publicamente ou me oferecer uma promoção. Na verdade, as mudanças eram subtis, mas poderosas. Ele começou a delegar mais responsabilidades para mim, a confiar mais nas minhas ideias e, curiosamente, começou a me envolver nas decisões mais importantes da equipe. Eu nunca busquei vingança. Nunca quis que meu chefe fosse destruído ou que ele pagasse por ter
ter me humilhado. Mas no fundo, a melhor forma de lidar com isso foi mostrar, com o meu trabalho, que eu estava acima daquela situação. Mostrar que ele, na verdade, tinha cometido um erro e que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser colocado em dúvida. A melhor resposta que eu poderia dar àquela humilhação era ser ainda melhor no que fazia. Não demorou muito para que o reconhecimento que eu tanto esperava viesse. Mas desta vez, ele não veio do meu chefe, nem de ninguém da empresa. Ele veio de dentro de mim. Eu me dei conta de que, na verdade, eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu sabia quem eu era e o que eu podia fazer. Eu estava em um ponto da minha carreira em que meu valor não dependia de humilhações ou aplausos. Eu finalmente aprendi que o que realmente conta é o que você faz, como você reage às adversidades e como se mantém firme, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. O desfecho dessa história, para mim, não foi um momento de celebração externa, não foi sobre o reconhecimento grandioso de uma figura de autoridade ou sobre uma promoção de cargo. O que me marcou de verdade foi perceber que, no final das contas, a única pessoa que poderia definir minha trajetória profissional era eu mesma. Eu havia superado o que parecia ser uma grande injustiça. Eu havia me reerguido, não pelo que meu chefe fez ou deixou de fazer, mas pelo que eu escolhi fazer com aquela experiência. E no fim, o que me trouxe a verdadeira vitória foi o meu compromisso com meu próprio crescimento. E talvez, se eu pudesse deixar uma lição nesse relato, seria essa: nunca deixe que uma palavra negativa defina quem você é. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que o mundo corporativo está contra você, lembre-se de que você tem dentro de si uma força imensurável para transformar qualquer situação. O verdadeiro reconhecimento, no final das contas, vem de dentro.